Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou Cynthia Schenkel e se você chegou até esse vídeo é porque você está querendo atuar como consultor online, criar a sua consultoria e com certeza esse vídeo aqui vai te trazer os 5 passos atualizados, inclusive, porque a gente já tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal e que vai te mostrar, né, esse caminho, essa jornada, então, para se tornar uma consultora online, uma consultora digital. E ó, esse é um mercado que está crescendo ano a ano e as empresas realmente, elas buscam consultores, né, estão buscando profissionais para auxiliar nos seus desafios. Então, com certeza, tem muita demanda de empresas por esse tipo de processo de transformação que é a consultoria. Então, depois da vinheta a gente continua. Bom, vamos começar então falando sobre o que é a consultoria, a diferença entre a consultoria tradicional e a consultoria online. A consultoria em si, ela é um processo de transformação. Nenhum cliente ele vai contratar um consultor para ficar no mesmo lugar que ele está. Ou ele quer crescer o seu negócio, ou ele quer organizar os seus processos, ele vai ter objetivos ou então ele vai querer resolver problemas. Então a consultoria, ela é um processo de transformação porque ela tira o cliente do momento atual, né, do momento que ele está, do ponto A e leva ao ponto B, ou seja, leva à transformação, a alcançar um objetivo ou resolver um problema que ele tem. Então, isso é consultoria e parte, obviamente, de um diagnóstico. Não tem como a gente identificar o que é necessário fazer para resolver aquele problema ou para alcançar aquele objetivo se a gente não identificar as causas do problema, se a gente não tiver informações que possam nos ajudar nesse processo de análise, de estrutura de um plano de ação. Então, a consultoria parte de um diagnóstico e da entrega de um plano de ações, aonde a gente vai explicar o passo a passo, o detalhamento de todas as atividades que ele precisa executar para então alcançar aquele objetivo ou resolver aquele problema. Então, aqui já fica muito claro o papel também da consultora, do consultor, né? Você vai direcionar ele sobre esse processo, você vai orientar e não vai executar por ele. Claro que em algumas consultorias, alguns consultores fazem algumas interferências durante o processo. Nas fases ali para chegar àquele resultado, tem alguns consultores que ajudam na implementação daquele plano. Mas, em geral, você como consultora atuando online pode simplesmente atuar na estratégia, desenhando esse plano e acompanhando esse desenvolvimento, não necessariamente executando as atividades pelo cliente. E qual é a diferença da consultoria tradicional para a consultoria online? A grande diferença é do processo como ela acontece tradicionalmente, indo até o cliente para prestar aquela consultoria para a empresa. E na consultoria digital, consultoria online, você vai utilizar dos recursos, né, online, digitais, para então fazer essa entrega dos materiais, fazer esse diagnóstico. Todo o processo é feito usando as plataformas digitais, né, como propriamente o Zoom, o Google Meet. Você vai usar esses recursos para fazer essa troca com o cliente. E claro, né, por exemplo, para o diagnóstico você vai usar também de ferramentas digitais que você possa organizar então essas informações que você precisa e o cliente vai preencher e devolver digitalmente. Então você não vai precisar ir até o cliente, né, para fazer esse diagnóstico. Cíntia, mas tem alguns casos que é necessário ir até o cliente. Essas são algumas consultorias bem pontuais que precisa estar lá. Mas mesmo assim, hoje é possível fazer pelo próprio celular, o cliente mapeando, trazendo essa informação e não necessariamente você precisa estar no local. E aí, a partir dessa grande diferença, você tem vantagens nesse sentido, né? O seu negócio tem vantagens. Porque quando você não precisa ir se deslocar, você reduz muitos custos de deslocamento, reduz tempo que você tem às vezes para se deslocar até o cliente. O que não quer dizer que a consultoria precisa ser mais barata, ou seja, não confunda a questão de você reduzir custos ou reduzir esse desgaste de deslocamento, por exemplo, com a questão de ter que cobrar menos pela consultoria. Claro que em alguns casos os consultores acabam colocando dentro do projeto o custo de deslocamento, né, o custo de realmente ter que ir até o cliente. Nesse caso aqui isso pode ser reduzido, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que o meio não interfere no valor da sua consultoria. Explica melhor, né, Cíntia?
O que eu quero dizer é que o meio digital, você entregar a consultoria online, não quer dizer que ela vai custar menos, porque o valor dela, o valor da transformação, ela vai ser a mesma. Né? O que você faria no cliente presencialmente, você vai fazer online. Então, a transformação que você vai gerar, ela vai acontecer, né, com outro mecanismo, mas ela vai gerar o mesmo resultado lá na ponta. Ou seja, então, o valor, o preço que você vai ter pela transformação que você vai gerar no cliente, ele acaba sendo o mesmo, né? Então, só para você ter bem claro isso, né, e não achar que por você estar fazendo online, isso tem um valor menor ou não vai gerar uma percepção de valor por parte do cliente, porque a percepção tem que estar no resultado, na transformação. Agora vamos então aos passos para você estruturar a sua consultoria. O primeiro ponto aqui é escolher a sua especialidade. Eu vejo muitos consultores sendo generalistas, ou seja, eu atuo em diversas frentes de atuação, né? Eu atuo em diversas frentes da consultoria. Eu ajudo no planejamento estratégico, no marketing financeiro e tudo mais, principalmente quem vem da administração, né? Que tem esse conhecimento mais geral. Mas quanto mais especialista você for em ajudar em determinada área, melhor é para você e para o seu cliente. Para você, porque você pode se especializar ainda mais, ter um conhecimento mais aprofundado dentro daquela área. E para o cliente, porque ele vai ter um especialista, ele vai ter mais confiança na contratação de que você entende sobre aquilo, que o seu conhecimento está sendo sempre atualizado, que você vai trazer inovações, informações atuais realmente para ajudar na solução daquele problema. Então, seja especialista, escolha bem a sua especialidade, que é onde você tem bastante domínio e conhecimento. O segundo ponto, então, é o perfil de cliente ideal, é definir o seu perfil de cliente ideal. Entenda que a consultoria, ela tem um valor agregado. O cliente precisa estar em determinados momentos ou ter condições, maturação, né, para poder investir naquela consultoria. Então, não adianta você escolher, por exemplo, se você atua na área de finanças, escolher pessoas que estão endividadas. Talvez para aquele cliente, uma consultoria acaba sendo um investimento alto, não vai ser uma prioridade, não vai conseguir contratar e você vai ter dificuldade de vender. Então, se esse cliente talvez seja um cliente para um curso, uma solução mais barata, digamos assim, é mais acessível. Agora, a consultoria é um serviço de alto valor, é o seu tempo dedicado, o seu conhecimento. E aqui você precisa entender também quem é o cliente que pode pagar por essa solução. Muitas vezes vai ser uma empresa, um determinado nível de faturamento já, que tenha tantos anos de maturação, que já esteja no mercado, ou que ele tenha X funcionários. Então você tem que pensar nesses pontos para conseguir chegar no seu perfil de cliente ideal, que é aquele que você obviamente consegue ajudar, mas que também consegue pagar, né, pelo seu serviço. O terceiro ponto é a estrutura da consultoria. Aqui então você tem que pensar qual é a transformação que o cliente vai passar e desmembrar essa transformação nas etapas da consultoria, no diagnóstico, onde você vai levantar informações acerca do que está levando aquele problema, e a partir desse diagnóstico você vai fazer uma análise do momento dele, das possíveis soluções para estruturar o seu plano de ação. Então o plano de ação tem essa conexão, analisei pelo diagnóstico e estruturei esse caminho aqui para você alcançar. Dependendo do nível do cliente, ele vai ter algumas fases que ele já vai ter passado, algumas ações que ele já vem implementando, que estão dentro da sua metodologia da consultoria. Então, quando você determina o seu método, as fases da sua consultoria, para alguns clientes vai ser necessário fazer algum ajuste, eliminar algumas etapas, inserir outras, para que ele consiga realmente passar pelo aquele momento ali de ter a transformação, né? Que o plano seja personalizado para ele. A partir do momento que você entrega o plano, ele tem que executar. Então, quanto mais detalhamento estiver nesse plano, mais você conseguir esmiuçar esse passo a passo para ele conseguir concluir a ação, melhor. E aí você pode ter, após isso, uma etapa de acompanhamento para avaliar aquele plano, para auxiliar ele, para tirar qualquer dúvida em relação ao que ele está tendo dificuldade, ou mesmo, né, orientar ele nos próximos passos também, revisitar aquela estratégia e indicar um novo caminho para ele também. Então essa pode ser também uma etapa da sua consultoria. Depois que você estruturou e sabe exatamente como que vai conduzir, você vem para a etapa da venda, né? E para a venda acontecer, primeiro você precisa estar muito confiante, então, com a sua metodologia. Então, você desenhou essa etapa toda, a estrutura.
Na venda, você precisa preparar um material de apresentação, uma proposta comercial, uma landing page, uma página de vendas, onde você explica como a sua consultoria pode ajudar o cliente, sempre focando na transformação, no objetivo, no resultado que a sua consultoria pode levar para aquele cliente. E aí, a partir que você montou essa estrutura, que é a sua estrutura comercial, né, a sua apresentação, você vai começar a fazer ações para divulgar, para atrair pessoas, né, interessadas, as pessoas que tenham o perfil do seu cliente ideal, e aí conduzir eles por uma venda consultiva. Ou seja, você está vendendo consultoria, é um serviço de valor agregado, é um serviço que passa por um processo de transformação. Então, a sua venda ela não vai acontecer por impulso. Você precisa gerar confiança nesse momento da venda. Então, eu sugiro aqui que você traga as pessoas para uma sessão, para uma reunião onde você possa entender um pouco mais, fazer um diagnóstico prévio daquele cliente, para daí sim você apresentar a sua solução, apresentar o seu programa de consultoria. Então, lembre-se que vender consultoria passa pelo processo de gerar confiança, de mostrar a transformação, e que isso não acontece como acontece a compra de qualquer outro produto pequeno, né, de valor menor. Então, ele precisa ser uma venda consultiva, entender as necessidades reais daquele cliente, as dores dele, e mostrar que o seu programa realmente pode ajudar, que a sua consultoria pode auxiliar ele a resolver ou atingir aquele objetivo. Então, é bem importante essa etapa da venda. Claro que você também pode usar as suas redes sociais, os seus stories, para gerar consciência, criar narrativas que gerem desejo pelaquela consultoria, pelaquela solução, e trazer para um ambiente que você tira da rede social, pode ser no seu WhatsApp ou pode ser mesmo numa conversa pelo Zoom ou pelo Meet, para apresentar a sua solução. Mas lembre-se, as pessoas precisam desse processo aqui de contato contigo também para gerar essa confiança e aí sim poder comprar o seu serviço de consultoria. E aí, depois da venda, a gente vai à etapa da entrega. Então, essa etapa também é muito importante. Você precisa ter muito claro qual a plataforma que você vai utilizar para receber do cliente. Você tem que ter um contrato para essa consultoria, então, para poder fazer esse contrato, discriminar esse contrato e enviar para o cliente. E também quais as plataformas que você vai utilizar. Fazer um bom onboard desse cliente, né? Então, a partir do momento que ele dá sim, que ele compra a sua consultoria, você tem que conduzir ele por esse processo ali até o momento de entregar realmente a consultoria, né? Então, passar para ele as informações, você pode ter um e-mail padrão que você informa o que vai acontecer, quais são os próximos passos, que ele precisa fazer o pagamento, que ele precisa assinar o contrato, que vocês vão ter, se tem algum outro material que ele precisa se preparar para o encontro, se tem o formulário que ele precisa preencher do diagnóstico, tudo isso você vai conduzir após a venda, né? Então, para ser realmente o processo já da entrega da consultoria. Então, defina quais as ferramentas que você vai utilizar para fazer esse diagnóstico, como que você entrega desse plano de ação, se vai ser utilizando alguma ferramenta digital também, ou se vai ser num documento Word, num PDF, num checklist, enfim. Se você vai utilizar uma área de membros para entregar materiais de apoio, como por exemplo, a gente tem plataformas que você pode hospedar vídeos e materiais de apoio que o cliente possa acessar. Então, isso também é bem interessante e agrega muito valor à sua consultoria. Então, esses foram os 5 passos aí para você criar, vender e entregar a sua consultoria online. Espero que esse vídeo tenha contribuído. Temos outros vídeos aqui também que complementam, né, com mais informações, aprofundando em cada um desses tópicos aqui, como criar sua metodologia, precificar sua consultoria, vender a sua consultoria também, alguns detalhes mais profundos em relação a essa estratégia de diagnóstico da consultiva. Mas se você gostou desse vídeo, já te convido então para curtir, para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente postar aqui. E também te convido para conhecer o curso Método Consultoria Memorável, que está na descrição desse vídeo aqui. Então, até os próximos vídeos. Tchau, tchau!